Se você chegou até aqui, é porque realmente você está interessado em programar. Tô certo disso? Então, bora comigo. Vou fazer uma sequência de vídeos sobre HTML, CSS e JavaScript. Nesse primeiro momento, a gente vai aprender o básico. O que é o básico? A criar HTML, que é a estrutura de um site. É fazer com que você entenda bem o conceito de HTML e ir avançando ao longo do tempo, ok? Segue comigo, preste atenção, que nesse vai ser o primeiro momento introdutório que eu vou estar fazendo para vocês, mostrando o que é o HTML, os passos importantes para você compreender e a gente vai avançando com o tempo. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é o que é o HTML. Muitas pessoas às vezes se perguntam, HTML é linguagem de programação? Galera, não se confunde, isso é extremamente importante. HTML não é linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação. É com ela que nós criamos a estrutura de um website, ok? Isso tem que estar muito claro e muito internalizado para vocês. O CSS, ele nada mais é do que ele dá beleza à estrutura que a gente faz no HTML. E o JavaScript é o que a gente dá a dinâmica, a interação. Fazendo uma analogia com o nosso corpo humano, o HTML é a nossa estrutura óssea, ok? Estrutura óssea. O CSS é o layout, é o que a gente transforma em algo que é feio, que é um esqueleto, em algo bonito. A gente dá a forma. É como se fosse assim, a pele, isso aqui que você está vendo. Você está me enxergando. Então, você está vendo pele, você está vendo o braço, ok? Você está vendo meu rosto, está vendo essa carroça aqui. Então, isso é o CSS que faz. Beleza? Ele dá o estilo àquela página em HTML. E o JavaScript é o que a gente dá vida. Então, se tiver só um HTML e um CSS, eu estou aqui parado. Mas se eu boto JavaScript, eu tenho movimentos. O JavaScript, ele proporciona isso. Então, eu acho que talvez essa analogia tenha ficado claro para você conseguir entender o que é cada uma das coisas. Nosso foco aqui vai ser HTML, ok? Ao longo do tempo, o HTML, desde quando ele foi criado, ele sofreu por algumas alterações. E essas alterações levaram até o HTML5, que é o que a gente tem hoje. E vai ser nele que eu vou estar aprofundando com vocês e ensinando passo a passo. Então, você já tendo entendido o que é o HTML, bora para a mão na massa. Vamos começar com código. Uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer é baixar um editor de código. O editor de código que eu vou usar vai ser o Visual Studio Code, ok? Então, acompanha comigo aqui na tela para a gente poder baixar o Visual Studio Code, fazer a instalação dele, baixar algumas extensões e eu te mostrar na prática como é que funciona. Vamos lá, galera. Aqui eu tenho a minha tela, ok? Vamos abrir o navegador. Vamos digitar no navegador Visual Studio Code. Vamos clicar aqui. Abriu a página. Observa uma coisa interessante. Aqui ele já reconheceu. Tá vendo? Ele já reconheceu que eu estou usando o Mac. Então, eu vou clicar para poder baixar. No seu, se você estiver usando Windows, ele já vai reconhecer a versão do Visual Studio Code para o teu sistema operacional. Você vai clicar aqui, ele vai fazer o download. Aqui, ele já está baixando. Eu vou finalizar, porque eu já tenho ele aqui instalado, mas o processo é simples, é next, next, next e finish. Feito isso, você vai instalar o VS Code. Após ter feito a instalação do Visual Studio Code, nós vamos abrir o Visual Studio Code. Ele abre com essa tela aqui de bem-vindo, ok? Eu vou fechar aqui essa aba. Aqui aparece um explorador, ok? Quando eu clico nessa aqui, ó, a gente vê que tem duas páginas, né? Um explorador. Eu vou clicar aqui em abrir pasta. Eu vou clicar aqui em abrir pasta e vou para o meu HD externo. Eu vou aqui para a pasta Detona Dev. Aqui eu vou criar uma nova pasta. Então eu vou criar uma pasta chamada curso HTML. Ok? Eu criei a pasta aqui. Vou clicar em abrir. Ele já abriu a pasta para mim. Ok? Feito isso, nós vamos criar um arquivo. Vamos criar o nosso primeiro arquivo HTML. Vou criar um arquivo chamado de Hello World. .html. Não pode esquecer a extensão, tá? A extensão é fundamental. Então tem que ter o .html. Clicou, tá aqui. Perfeito. O Visual Studio Code, ele facilita muito a vida de um programador. Então, se a gente clicar Shift e exclamação, ele vai dar uma prévia aqui. Ele já coloca o código básico para a gente começar a escrever um código em HTML. Eu vou dar um Enter. Eu vou explicar para vocês agora o seguinte. Doctype. O que é o Doctype?
O doctype ele mostra para o Visual Studio Code qual é o tipo de arquivo que nós estamos escrevendo. Então, ele está ali, doctype HTML. Então, ele está dizendo para o Visual Studio Code o seguinte, olha, esse código que vai ser escrito aqui agora vai ser um código em HTML, ok? Então, é basicamente isso. Abaixo disso, nós temos aqui, ó, HTML, que é a primeira tag, ele é tag master. Então, a gente abre a tag HTML e fecha a tag HTML. Depois disso, nós temos aqui, ó, a head. O head, onde a gente coloca as metas tags, a gente coloca o title, onde a gente coloca também um arquivo de CSS, no futuro mais à frente vocês vão ver. Então, é onde o navegador ele consegue entender esses arquivos. O usuário ele não visualiza. O que o usuário consegue ver é tudo que está dentro aqui da tag body. Essa tag body, tudo que a gente coloca aqui, ele é exibido na tela do navegador. E aí o usuário consegue visualizar. Beleza? Então são três tags, são três elementos fundamentais. Quais são esses elementos fundamentais? HTML, head e body. Ok? Então, vamos escrever aqui agora o nosso primeiro Hello World. Como é que eu faço para colocar a tag H1? H1 nada mais é do que um título. Como é que eu coloco esse título? Eu boto aqui o sinal de menor. Opa, peraí. Eu boto aqui o sinal de menor, H1, fecho. Olha, ele já completou para mim. Olha como é que o Visual Studio Code ele facilita a nossa vida, né? Então aqui a gente tem a tag H1, que é a tag de abertura. Aqui a gente tem a tag H1, ela abre com sinal de menor, H1 e fecha com sinal de maior. Depois você abre novamente com sinal de menor, barra H1. E aí você está fechando aquela tag. Bruno, todas as tags precisam ser fechadas? Não, nem todas, mas calma. Você precisa entender que HTML, head, body e H1, nesse primeiro momento, elas abrem e fecham, beleza? E como você fecha? Sinal de menor, barra o nome da tag, ok? Então eu vou colocar aqui agora um Hello World. Opa! Word. Ok. Agora tem uma coisa muito importante. Para a gente poder visualizar isso no navegador, a gente precisa de um servidor. Como é que a gente faria isso? A gente baixa uma extensão aqui no VS Code que ele emula esse servidor. Então eu venho aqui, ó, nesse campo onde tem como se fossem os quadradinhos do Tetris, né? Eu clico aqui em extensões e eu vou digitar live serve. Ele, opa, apareceu aqui para mim. Dentro desse live serve, eu vou clicar aqui nele e vai abrir essa página, vai abrir essa aba aqui. Vai ter aqui, ó, onde está desabilitar para mim, para você vai aparecer instalar. Você vai clicar em instalar, beleza? Vai esperar ele fazer a instalação, é muito rápido o processo. Vai fechar, vai clicar aqui novamente nessa parte aqui onde tem os arquivos, ok? Observa que do lado do nome Hello World, aqui em cima, aparece uma bolinha. O que significa essa bolinha? Que o arquivo não foi salvo. A gente precisa salvar esse arquivo. Então, como é que a gente salva esse arquivo? Você vai clicar aqui em arquivo e salvar. Ou, aqui ele já te dá ali, ó, o Command S, se você estiver usando o Mac. Se você estiver usando o Windows, é o Ctrl S, ok? Já tem ali a tecla de atalho. Então, eu vou salvar esse arquivo. Salvei, a bolinha sumiu. Ok. Agora, Bruno, como é que eu faço para exibir isso? Depois de ter instalado a extensão do Live Serve. Você vai ver que aqui embaixo no rodapé tem uma coisa chamada Go Live. Tá vendo? Esse Go Live aqui é exatamente aquela extensão do Live Serve que nós instalamos. Você vai clicar aqui. Quando você faz aqui, quando você clica aqui, ele já starta o servidor. E, olha lá o que ele já está mostrando, já abriu o navegador para a gente com o primeiro código Hello World que a gente escreveu aqui no nosso HTML. Beleza? Então, é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, curta ele, se inscreva no canal, que agora a gente vai ter mais outros vídeos avançando no HTML, ok? Tamo junto e até o próximo vídeo.